E hoje nós vamos falar aqui sobre como planejar o nosso ano na marca de Semijoias. Como planejar, né? O ano novo. Para quem não me conhece, eu sou Anneli Sudari, especialista em venda de semijoias. Já trabalho aqui nesse mercado vai fazer 10 anos, né? E há 7 anos eu tenho a minha própria marca, a Qualité, que é a minha própria marca de semijoias. Então, eu quero que você também tenha a sua marca e tenha um alto faturamento com semijoias e você consiga conquistar tudo que você precisa através do mercado de semijoias. E aqui, nesse perfil, eu ensino mulheres a faturarem 10 mil reais todos os meses através das semijoias, né? Então, quem me conhece aí, né, que não me segue ainda, já começa a me seguir, porque eu posto diariamente conteúdos para te ajudar a chegar lá, a ter esse faturamento de 10 mil todos os meses. E hoje nós vamos falar aqui sobre como planejar. Eu vou te passar 4 passos que você pode planejar a sua própria marca. Como que a gente vai fazer esse planejamento anual, né? Então, eu vou te dar 4 estratégias para você fazer, colocar em prática, para você ter, né, um planejamento da sua empresa para conseguir ter uma alta, né, um alto faturamento aí desse ano que está iniciando. A gente tem um novo ano para a gente começar a fazer tudo de novo, é uma tela em branco para nós fazermos, para a gente, né, planejar, para a gente executar e ter realmente um faturamento bom, um alto faturamento dentro do mercado de semijoias, porque é possível, né? Possível é. Basta nós termos as estratégias certas, o caminho certo e fazer corretamente. Então vamos lá. Por quê? Qual que é a importância de fazer um planejamento? Qual que é a importância de planejar e de ter estratégias para a gente ter um ano, né, bem sucedido? Assim, vocês fazem metas? Vocês escreveram aqueles alvos, né? A maioria das pessoas escrevem os alvos do ano, né? Muitas pessoas não conseguem realizar. Mas a gente tem que escrever para visualizar e para correr atrás desses alvos. Isso é muito importante. É muito importante para nós conseguirmos visualizar o que nós queremos, o que nós desejamos e o que nós temos que fazer, né? Então, assim, muitas pessoas escrevem por escrever, muitas pessoas colocam no papel por colocar, mas não correm atrás desses alvos para fazê-los, né, realizar. E nós vamos colocar aqui todos esses alvos. Na verdade, não são alvos, isso aqui é planejamento. Mas eu quero que os seus alvos também, os alvos que você escreveu na virada do ano, que você colocou aí, que você está escrevendo durante essa semana, muitas pessoas escrevem, né, na primeira semana, que você realize de fato esses alvos, que você realize para você entender e, né, visualizar e você chega lá no final do ano falando, eu consegui realizar. Então é muito importante fazer essas metas, fazer esse planejamento para você visualizar aonde que você vai ter que fazer, colocar mais força, distribuir mais seu tempo, colocar mais a sua energia, né? Colocar às vezes o seu investimento. Então isso é para você planejar de uma forma certa, colocando tudo no lugar certo, para você entender aonde vai distribuir tudo que você precisa para você ter um ano de sucesso, para você ter um ano, né, faturando aí todos os meses 10, 20, 30 mil reais que seja, para você conseguir faturar bem e ter a sua realização empresarial dentro do mercado de semijoias. Isso é muito importante. Então, eu vou passar para vocês quatro passos, né, 4 ações que você tem que fazer para você ter, né, o planejamento anual da sua marca de semijoias, para você ter clareza desse planejamento e a necessidade, né, desse planejamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma análise do último ano. O que aconteceu? Como que foi esse último ano? Foi bom? Foi muito bom? Pode melhorar? Não, foi ruim, eu tenho que substituir. Então, não é só um balanço,
tá? Não é só aquele balanço financeiro, quanto que eu recebi, quanto que eu gastei, quanto que foi, tal. Não é isso. É para fazer uma retrospectiva mesmo. Lá, tudo que você fez esse ano através da sua empresa foi o que você queria? Era exatamente isso que estava certo, estava planejado, era isso que você precisava fazer, né? E isso é para a vida, gente. É para a vida. A gente pode fazer isso para a vida. O que deu certo? Eu posso melhorar o que deu certo para continuar dando certo e surgir mais frutos? O que deu errado? Eu preciso substituir. Então eu vou substituir por quê? Em quais ações? Como? Né? É pessoas físicas, é o meu esforço físico que eu tenho que substituir, eu tenho que correr mais atrás, ou não, eu preciso contratar pessoas para estar comigo, para me fazer, me ajudar, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, no início é sempre a gente, no início é sempre eu tudo, eu keep, né? Eu também passei por isso, eu keep, eu que faço, eu que vendo, eu que produzo, eu que faço coleção. No início era tudo assim, eu que fazia tudo. Só que aí você ainda também não tem muito tempo, né? Você já ouviu falar de gargalo? Às vezes você tem toda a produção, tudo que você precisa para você ter uma empresa bem sucedida, de sucesso. Só que como fica tudo em você, aqui ó, tá assim, né? Aí vai afunilando aqui, vai o gargalo e vai saindo pouca energia. Por quê? Porque fica tudo nas suas costas. Então nós temos que aprender a delegar, tá? A gente tem que entender que vai ter momentos que nós vamos precisar contratar, né, mão de obra, contratar pessoas para ajudar mesmo, que seja organizar um estoque, que seja contabilizar um estoque, que seja tirar coisas, né, das suas costas para você conseguir aumentar o faturamento da sua empresa. Então muitas pessoas ficam com medo, mas eu vou contratar pessoas para colocar gente para trabalhar aqui para mim, é mais custo? Eu vou ter mais custo, isso vai gerar custo e eu não tenho condições de pagar. Mas se você deixar de fazer 1, 2 ou 3 coisas que você faz, você vai ter mais tempo de faturar, às vezes dobrar o seu faturamento, conseguindo pagar aquela pessoa que vai ficar no seu lugar, e você vai conseguir fazer outras coisas a mais, e isso gera crescimento da empresa. Então, é muito importante você fazer essa análise do ano passado. O que eu consegui? Como que foi? Né? Qual foi? Onde deu certo? Onde eu posso melhorar? O que eu posso substituir que deu errado? Então, isso tudo é muito importante. Faça essa análise, escreva, visualize. Escreva mesmo, para você ler, para você entender o que aconteceu. Tá? Isso é muito importante para você identificar coisas que você precisa melhorar e coisas que você tem que eliminar, porque às vezes nós ficamos lá falando assim, eu quero, por exemplo, ter loja física. Eu quero ter loja física. E aí eu quero fazer essa loja física, mas aí o custo para fazer a loja física é muito alto. Mas eu não consigo juntar esse custo para fazer a loja física, e aí eu vou ali insistindo que eu quero ter a loja física. Sendo que você pode trabalhar em outros canais que vão substituir a mesma força que você está fazendo para ter a loja física, só que você vai ganhar muito mais. Então você tem que aprender a substituir, a eliminar essas coisas que não vai dar certo, né? É entender o que eu preciso eliminar e o que eu preciso substituir para eu conseguir, né, de fato, aumentar o meu faturamento e ganhar dinheiro de verdade, tá? Então é muito importante essa análise, tá? Do último ano. Às vezes fala assim, mas aí eu vou ficar... É muito importante. Eu não estou falando de balanço financeiro, é analisar ações, é analisar estratégias, é eliminar o que deu errado, substituir e melhorar o que deu certo para conseguir faturar mais, tá bom? Segunda ação que você tem que fazer para você planejar o seu ano de ouro, né? O ano de ouro da sua marca de semijoias é
priorizar as metas e objetivos. Ah, lá vem você falar de meta de novo, Ana. Gente, isso é muito importante. Você precisa se desafiar. Você precisa entender que é necessário você visualizar suas metas para você se desafiar e para você conseguir bater todos os dias. Então coloca no papel mesmo. Escreve quais são as metas da sua empresa. Eu faturo 10 mil todos os meses. Eu quero passar a faturar 15, 20 mil. Eu quero faturar tanto por ano. Eu quero... Escreve, tá? Isso faz toda a diferença. Mas escreva metas possíveis. Metas que você vai conseguir bater para você mesmo não se sabotar, tá? Porque às vezes você coloca lá, eu quero vender 1 milhão por ano. Você não vende nem 5 mil reais por mês. E você, como que você vai vender 1 milhão por ano? É impossível? Não. Você pode trabalhar para isso. Isso pode ser sua meta a longo prazo. Mas a meta de um ano é você crescer exponencialmente esse faturamento para você conseguir faturar lá 1 milhão, né? E aí, não chegar lá no final e falar assim, nossa, eu coloquei a minha meta de faturar 1 milhão e eu não consegui faturar 1 milhão. Lógico que você não conseguiu, porque não era uma meta que não era cabível naquele momento para você bater. Então, coloque metas possíveis, tá? Metas que você vai conseguir, que você não vai desistir se você não conseguir, né? Porque pensa, se você não conseguir bater, você coloca lá a meta de 1 milhão e eu não consegui bater, porque eu faturo só 5 mil reais por mês, eu quero faturar 1 milhão no ano. Como? Né? Isso profissionalmente não é tão possível assim, né? A não ser que você venha com um investimento muito grande, com pessoas para te ajudar, e aí você vai conseguir bater essa meta. Mas tirando isso, não é tão possível assim. E aí você acaba se frustrando, não consegui bater, eu coloquei a meta, fiz isso e tal, e não consegui bater. Então faça metas possíveis, metas que você vai conseguir bater, tá? E aí você vai diluir essas metas em ciclos menores, tá? Você vai fazer a meta anual, você vai fazer a meta semestral. Com essa meta anual você vai fazer a meta semestral, depois a meta bimestral e a meta mensal. Isso te ajuda a visualizar e a correr atrás, né, com mais força do seu objetivo. Então divida em pequenas partes para você visualizar e para você entender o que você tem que ser, né, o que tem que fazer. E automaticamente você saber quais recursos você precisar tomar, né, você vai precisar obter para realizar essa meta, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero vender pela internet, eu quero ter um e-commerce, eu quero vender somente pela internet, eu quero melhorar as minhas vendas pela internet. Então você sabe que a venda pela internet, ela precisa de ter investimento. Se não tiver investimento, não tem como, tá? Só no orgânico é impossível você viver da internet. Então você precisa ter tráfego pago, você precisa ter anúncios, você precisa ter criativos para você fazer uma divulgação. E isso precisa de investimentos, de recursos, né? Então você precisa saber quais são as suas metas, diluir as suas metas em pequenas partes, em ciclos menores e saber o que você vai precisar, quais os recursos, o que você vai precisar fazer para obter e realizar essas metas. Porque não adianta só eu colocar no papel e eu não ter força e não entender por que aquilo vai ser realizado. Você precisa realizar e precisa saber como realizar, tá? Então isso é muito importante. Você ter clareza disso para você continuar, né? Ter um andamento do seu planejamento anual aí da sua empresa, certo? Terceira ação que você precisa fazer, e isso não é negociável, tá? É executar e ser adaptável. Isso é muito importante, tá? Eu, se eu fosse você, escrevia essas metas e colocava até os pontos dela num lugar que você consegue visualizar todos os dias. Que você entra no seu escritório, na frente do computador, que você consiga ler, tá? Todos os dias para você entender e você ver o que você precisa fazer todos os dias.
nós, né, nós somos as pessoas que nós somos muito visuais. Por isso que é muito importante nós escrevermos, visualizar. Isso faz a diferença mentalmente na nossa cabeça. A gente consegue, né, mentalizar as coisas e fazer acontecer. Então, esse ponto é inegociável, tá? Não adianta você escrever tudo que você precisa e não executar. Então, essa ação tem que colocar em prática, que é executar e ser adaptável. Muitas pessoas escrevem aí os alvos no início do ano, escrevem o planejamento da empresa, mas não executa. Só escrever por escrever não faz a diferença. Você tem que executar, tá? E por que colocar em prática? Porque você precisa saber, você fazendo tudo, né? Sabendo os recursos calculados, tudo que você precisa, né? Os recursos humanos, recursos físicos, o que você vai precisar para realizar e executar todas as suas metas. Isso facilita a sua ação do dia a dia, né? Olha, eu tenho uma meta de 10, eu já falei para vocês, meta de 10 mil todos os meses. Diluindo ela no dia, você tem que vender R$500 por dia durante 20 dias. R$500. Eu ponho só 20 dias porque os outros 10, né? Você vai descansar, você tem seus dias de descanso, enfim. Então, dentro do mês, eu tenho que vender R$500 por dia durante 20 dias. Como que eu vou executar isso? Eu preciso marcar meus clientes, eu preciso ter a minha agenda, eu preciso sair, eu preciso fazer isso, eu preciso de ter a minha força, né? O meu recurso físico tem que ser maior, principalmente no início, para eu conseguir marcar as clientes, para eu conseguir agendar as clientes, para eu conseguir correr atrás das indicações. Então, eu consigo visualizar o que eu vou precisar fazer. Isso é muito importante. E por que ser adaptável? Que às vezes as coisas não saem como a gente planeja. Então você tem que se adaptar. Por exemplo, eu tenho a meta de R$500 por dia. Hoje eu vendi só R$200. Então amanhã essa meta aumentou, porque ficou o saldo de 300 dessa meta para amanhã, que já tem 500, mais 300. Então tem que vender 800. Então você tem que se adaptar. Você sabe que amanhã você vai ter que ter uma força física maior. Você pode ter que marcar, às vezes, cliente a mais, você vai ter que ficar um pouco mais na rua para você conseguir bater aquela meta que no final vai dar a sua meta, a meta que você precisa, né? Não, mas hoje eu vendi R$1.000, né? Eu tenho que vender 500 por dia, mas hoje eu vendi 1.000. Não, beleza, já ganhou 500 de amanhã, né? Mas você vai fazer tudo que você já está planejado de fazer. Só que você já tá mais tranquilo, que você já conseguiu bater a meta de 2 dias. Então é isso, é se adaptar. Porque nem sempre as coisas saem como a gente quer. Às vezes elas saem muito melhores do que a gente planeja, né? E às vezes a gente tem que entender, né? Saber contornar, né? A situação, se adaptar sem desistir. Que é isso que é importante. Porque muitas vezes a maioria das pessoas desistem. Tá? Então, eu tô cansada hoje. Eu tô estressada. Nossa, eu não quero saber de semijoia. Eu só falo disso o tempo todo. Hoje o cliente me estressou. Hoje o cliente falou até na minha cabeça. Quis que eu desse uma garantia que não existe. Me encheu o raio do saco. Desculpa, mal palavreado aí. Mas eu não quero saber de semijoia. Eu tô, por aqui. Hoje eu tô nervosa, não quero saber. Descansa. Aprenda a descansar. Mas não desistir, tá? Quando a gente fica estressado, e tudo dá estresse, gente, lógico. Mexer com pessoas, mexer com o público, é estressante mesmo. Mexer com as pessoas, às vezes as pessoas não têm empatia, né? Não entendem da forma que você entende, não sabem, né, dos seus objetivos, das suas metas. E você tem que correr atrás, porque é você, tá? Independente do que as pessoas acham, do que as pessoas fazem, você tem que entender que você está criando o seu ano de ouro. Então é você que vai correr atrás. É você que tem que esforçar, né? Então, aprenda a descansar ao invés de desistir, tá? Desistir é muito fácil. Desistir é o mais fácil, pra te falar a verdade. Vou desistir disso aqui porque vou procurar outro ramo de atividade. Aí você vai lá no ramo de atividade, você acha que não tem problema, não?
Todo lugar tem problema, tem dificuldade, tem encheção de saco, né? Alguém colocou aí, ninguém sabe o que rola nos bastidores. Realmente, ninguém sabe, tá? E a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua e você achar que lá é a mil maravilha, tá? Mas lá tem também muita coisa que tem que ser feito. Então você tem que entender que não adianta, tá? Não adianta. Desistir é o mais fácil. Então aprenda a descansar. Aprenda a se renovar, a respirar e a voltar para o ataque, para você conseguir realizar e fazer o seu ano de ouro, né? De uma forma bacana, de uma forma que você vai colher os frutos lá na frente, tá? E isso faz toda a diferença, tá? É você entender o que você precisa fazer. Se você entende isso, você coloca na sua cabeça, eu preciso fazer isso, porque se eu fizer isso todos os dias, lá na frente eu vou ter a colheita do que eu quero, do que tá escrito aqui, do que eu planejei. Ano que vem vai ser muito mais fácil de eu fazer e eu vou continuar fazendo. E aí sim, você vai chegar nesse faturamento que todo mundo sonha, no faturamento que você não vai ter que esforçar muito mais, que os negócios vão começar a andar sozinho. Então é assim que funciona. Precisa ser feito, tá? E o quarto ponto, que também é o último e o mais importante, e também muito importante, é monitorar os resultados. Sempre, gente, sempre monitore os seus resultados. De nada adianta planejar se você não monitorar os resultados, não entender o que está sendo feito, por que está sendo feito, como está sendo feito. Isso é muito importante para você saber se você vai prosseguir por essa linha, se você vai ter que mudar um pouco de estratégia, se você vai ter que esperar o cenário ruim, às vezes tá ruim, eu vou ter que esperar o cenário, né? Eu não posso esperar ele ficar tão ruim, eu vou ter que mudar de estratégia rápido para eu não perder, né, o meu investimento, não ficar parado, não ter prejuízo. Então isso tudo é muito importante, você sempre monitorar os resultados. Tá dando certo? Tá, eu consegui bater essa meta, tem a minha meta diária, tem gente que trabalha com meta por hora, tem gente que trabalha com meta diária, tem gente que trabalha com meta semanal. Isso aí você vai ver qual é a melhor forma que você vai conseguir visualizar. Eu trabalho melhor com meta diária, tá? Hoje, eu quero trabalhar no hoje. Meta diária para mim funciona muito mais. Então, é meta diária, que a diária vai virar mensal, que a mensal vai virar a bimestral, semestral e anual. Eu consigo visualizar melhor. Mas tem gente que trabalha por semana, tem gente que trabalha por mês, tem gente que trabalha, né, de várias formas. Então, entenda o que faz você agir. O que faz você sair do lugar. Por que você tá fazendo isso? Por que vai sair do lugar? Por que que eu faço? Eu faço porque eu quero realizar todos os meus sonhos. Porque eu quero dar o melhor para minha família. Porque eu quero viver do melhor dessa terra aqui, do que eu posso ter para ter os meus filhos numa escola melhor, para eu ter os meus filhos, né, com coisas que eu às vezes não tive e que eu vou conseguir proporcionar. Viagens, proporcionar momentos, ter tempo de qualidade, conseguir, né, ter tudo que a minha família, que eu acho que eu mereço, que a minha família merece. Então é para isso que eu trabalho. Por que que você vai fazer? Por que que você vai querer alcançar? Então isso é muito importante você fazer, né, monitorar esses resultados para você conseguir se adaptar e se motivar todos os dias. Porque, ó, uma pessoa que não tem um motivo, não tem o porquê, para que ela vai fazer? Fazer por fazer? Ninguém faz por fazer. É o que eu falo, sobreviver. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Eu quero, né, aproveitar tudo que a vida pode me oferecer através de um mercado que me dá toda a possibilidade. E é isso que eu quero que você entenda, que você também pode. E juntos nós vamos prosperar em 2024, conquistar o nosso ano de ouro e ter o que nós sonhamos e o que nós merecemos. Bora lá prosperar com semijóias? Bora conquistar o nosso ano de ouro? Então, ó,
As ações estão aí. O que você vai fazer para você conquistar o seu faturamento, ter 10 mil todos os meses, que seja de 10, que seja de 20, que seja de 50, que seja de 100 mil por mês. Faça os pontos, coloque as ações no papel, entenda o que você precisa para realizar essas ações, tá? E execute. Execute, não deixa só no papel não, execute da melhor forma possível, adaptando se for necessário, mas execute para você ter um ano de ouro, né? Um ano próspero através do mercado semijoias.